Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor José Eduardo e agora vocês vão ver comigo sobre relações e funções. Vamos lá? Então vem comigo. Vamos lá, gente, relações e funções. Vamos ver o que é isso. Veja só, pessoal, relação. Definição de relação uma relação é qualquer conjunto do produto cartesiano A cartesiano B, desde que A e B não sejam conjuntos vazios. Por que isso, pessoal? Porque não pode ser um conjunto vazio. Veja bem, se eu tenho aqui um conjunto A com 1 e 3 e um conjunto B vazio, como que eu vou fazer as ligações das flechinhas? Lembra do exemplo que eu dei na outra aula dos arqueiros que tinham os alvos? Como que eles vão atirar as flechas se não tem nenhum alvo, certo? Então, se tem conjunto vazio, não conseguimos fazer relação porque não podemos associar os elementos do A com os elementos do B, certo? Então, veja só, vamos relembrar aqui, produto cartesiano. Quando eu tenho um produto cartesiano, pessoal, eu quero dizer que eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Todos os elementos do conjunto A estão associados com os elementos do conjunto B. Por exemplo, um do conjunto A com um do conjunto B. Um do conjunto A com o 2 do conjunto B, né? O 1 com 3. Aqui, ó, 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3. Então você viu que cada elemento do A está associado com os 3 elementos do B. Isso é um produto cartesiano, certo? A relação já é um pouco diferente, pessoal. Eu posso ter aqui, por exemplo, ó, o 1 do A com 1 do B, 1 do A com 2 do B e o 3 do A com 3 do B, certo? Pode ser, na verdade, algumas das ligações, né, das associações de um produto cartesiano, né? Então eu fiz a escolha de apenas algumas ligações. Então isso é uma relação. Como que a gente pode exemplificar esse tipo de relação aí com um exemplo? Vamos supor, nós temos pessoas que fazem treinos, né? Então, por exemplo, 3 pessoas estão num treino. Uma treinou 1 hora e caminhou 1 quilômetro. A outra treinou 1 hora e caminhou 2 quilômetros. E a outra treinou 3 horas e caminhou 3 quilômetros. Então, veja só, pessoal. Aqui, ó. A pessoa treinou 1 hora, né? E andou 1 quilômetro. A outra treinou também 1 hora, só que andou 2 quilômetros. Uma outra treinou 3 horas e caminhou 3 quilômetros. Então eu posso dizer que o conjunto A está relacionado a tempo e o conjunto B está relacionado à distância, certo? E posso dizer então também que quem treina 1 hora pode caminhar 1 quilômetro ou 2 quilômetros. E quem treina 3 horas pode caminhar 3 quilômetros, certo? Então aqui nós temos associações. Então isso é um tipo de relação. Agora, uma função, veja só. A definição, uma função f de A em B é uma relação onde a associação é de cada elemento de x de A a apenas um único elemento y de B. Ou seja, eu tenho aqui os nossos conjuntos, vamos lá. Tem associação aqui de 1 com 4, 2 com 5 e 3 com 6. Veja bem, pessoal, aqui é um conjunto que é a entrada, né? E aqui é o conjunto de saída. Então, cada conjunto da entrada, cada elemento da entrada, aliás, está ligado a apenas um elemento. Isso é um tipo de relação específica, ou seja, para cada elemento x, temos apenas um elemento y, tá? Quando você tem essa característica aqui, essa relação é uma relação e também é uma função, certo? Então eu posso ter essa representação aí. Agora veja só. Temos aqui este conjunto. Veja só esse tipo de ligação. O 1 está com 1. O 3 está com 1 também, né? E temos um outro conjunto aqui onde o 1 está ligado com 1 e o 3 está ligado com 2. E aí? Isso aqui é uma função? Esse tipo de relação, será que é função? Veja bem, segundo a definição, cada elemento de x tem que estar ligado a apenas um elemento de y. Aqui nesse caso também, o elemento x está ligado com apenas um elemento y. Então isso também é uma função, certo?
De qualquer forma, esse outro aqui também, cada elemento x está ligado com apenas um elemento y, né? Mesmo que esse 3 aqui esteja sobrando, mas o importante é que, ó, a entrada, cada elemento x ligado com um elemento y, certo? Então, isso aqui é uma função, isso também é uma função. Veja agora casos que não são funções. Temos aqui o 1, está ligado com o 1, está associado com o 1 do outro conjunto. O 3 também está associado com o 1. E o 3 está associado com o 3. Nesse caso aqui, veja só. Cada elemento x está ligado com apenas 1? Não, porque o 3 está ligado com 1 e também com 3. Nesse caso aqui nós não sabemos qual a entrada é 3 e qual que é a saída. É 1 ou é 3? Qual dos dois? Então isso aqui não é uma função. Isso aqui é uma relação apenas, tá? Um outro caso aqui, temos 1 ligado com 1. E o 3 não está ligado a nada. Nesse caso aqui, nós não podemos dizer que todos os elementos de x estão ligados com y. Esse aqui, então, não é também uma função, certo? Então, pessoal, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um conjunto primeiro, certo? Que nós vamos chamar esse conjunto aqui, que é a entrada, nós chamamos de domínio. E um conjunto de números que é o resultado dessa relação, onde temos números que podem ser associados a quaisquer elementos do domínio, nós chamamos de contradomínio, certo? E o que resulta dessas associações do domínio com o contradomínio, pessoal? Resulta em pares ordenados. Aqui, por exemplo, tem 1 com 2, certo? Tenho 2 com 2, outro par ordenado. Nós já vimos par ordenado no produto cartesiano, certo? Aqui nós temos 3 com menos 3. Nós temos aqui, então, mais um par ordenado, né? Então, nós temos uma relação onde eu posso dizer que exatamente cada membro do domínio, né, está associado a um elemento do contradomínio, tá? Isso aqui é uma função. Temos um outro exemplo aqui, ó. O 1 está ligado com o 2, está associado com o 2, né? Então temos aqui 1 e 2, o nosso primeiro par ordenado. 3 está com menos 3 e 1 está com 4. Nesse caso aqui, pessoal, é só uma relação, não é uma função. Pois eu pergunto, qual é o número, qual o número que está associado com 1 aqui, ó? É o 2 ou é o 4? Não sei, né? Porque, olha só, que confusão. Nosso bonequinho ficou confuso aqui, ó. Que confusão. Se eu pôr aqui a entrada 1, eu vou ter 2 ou vou ter 4, né? Nesse caso aqui, isso não é uma função, apenas uma relação. Nesse caso aqui, ó, se eu ponho 1, retorna 2. Se eu ponho 2, retorna 2. Se eu ponho 3, retorna menos 3. Neste caso, sim, nós temos aqui, não temos confusão. Dá para saber que isso aqui é uma função, tá? Veja só aqui, pessoal. Temos aqui um exemplo, vamos exemplificar aqui. Nós podemos aí definir qual é o domínio e contradomínio desses pares ordenados. Veja só, domínio, eu vou ter aqui o 3, né? Aqui, ó, 3 é domínio, por quê? Porque o domínio não é o conjunto onde está o x. Então, todo x aqui, ó, menos 1, 0, menos 2 e 4. Esse aqui é o domínio. E o contradomínio? Não é a saída, não é o número que retorna, ou seja, não é o número y. Então, contradomínio nós temos o 1, o 3, o 4, o 5 e o 8, certo? E aí nós podemos fazer aqui a ligação entre os pares ordenados, né? Isso aqui é uma função, pessoal, porque nós temos para cada elemento aqui, nós temos um resultado no contradomínio. Veja só, o 3 está associado com 1, menos 1 está associado com 3, o 0 está associado com 4, menos 2 está associado com 5 e o 4 está associado com 8, certo? Então aqui esses são os números para quais a função ou relação está definido. E o contradomínio são os números que estão associados aos números do domínio.
Agora temos domínio, contradomínio e imagem, né? Temos aí mais um conjunto aí agora. Vamos dizer que nós temos um domínio aqui, que é de F, nós temos 3, 6, 9 e 12. Temos um contradomínio que seria 0, 3, 6, 9 e 12 e 15. Beleza, temos um domínio e um contradomínio. Da onde vem a imagem? Bom, aí o seguinte, pessoal, vou colocar aqui uma expressão, f de x é igual a x menos 3. Essa expressão aqui, ela vai determinar o conjunto imagem, é o resultado de uma função. Então veja só, aqui, essa expressão aqui, f de x igual a x menos 3, nós vamos substituir aqui esse x por cada número que a gente tiver aqui no domínio. Então veja só, vamos colocar primeiro aqui, ó, f de 3 é igual a 3 menos 3, que é igual a 0. Depois temos o 6, f de 6 é 6 menos 3 igual a 3. Perceba que nós estamos substituindo o x. F de 9 é 9 menos 3, que é igual a 6. F de 12. Então aqui nós temos 12 menos 3, que é igual a 9. Então esse resultado aqui, ó, vai ser a nossa imagem. Como isso? Nós temos aqui o nosso domínio. Nós temos aqui, ó, o outro conjunto que é o contradomínio. Certo? Quais são as associações feitas aí, ó? O 3 está com o 0, né? Quando eu coloco 6, a função me retorna 3. Quando eu coloco 9, a função me retorna 6. Quando eu coloco 12, a função me retorna 9. Certo? Então, a imagem, pessoal, dentro desse mesmo conjunto aqui, eu vou ter esses números aqui, ó, como resultados. Então, o resultado dessa função aqui é a imagem. Isso aqui é o conjunto imagem, beleza? Agora, veja só. Como que nós podemos representar aí essa operação que nós acabamos de fazer no gráfico? Tem como, professor? Tem. Uma função tem seu gráfico. Veja só. Eu não tenho pares ordenados aqui, ó. Ou seja, quando eu ponho 3 no x, o y não é o 0. Quando eu ponho 6, o y não é o 3. Aqui, ó. Quando eu coloco 9, não é o 6. 9 e 6. Quando eu coloco 12, não é o 9. 12 e 9. Então nós temos aqui 4 pares ordenados. Nós podemos fazer aí então a representação no nosso plano cartesiano. Quando eu tenho o 3 no x, cadê o 3? 3 está aqui no x. Ó, eu tenho de retorno o 0. Então aqui, ó, 0 com 3. Primeiro ponto. Quando eu tenho 6 aqui no x, lá vai me retornar o quê? 3, né? Que é o nosso segundo par ordenado. Então, quando eu tenho 6, eu vou ter o 3 aqui, ó. 6 e 3. Temos outro ponto. Quando eu tenho 9, cadê o 9? 9 está aqui no nosso eixo. Quando eu tenho 9, ele me retorna 6. Então, 9 com 6. Um outro ponto. E quando eu tenho o 12, ele me retorna 9. Então aqui nós ligamos o 9, aliás, o 12 do x com o 9 do y, certo? Aí temos aí uma reta, temos a representação do gráfico da função. É uma função crescente, porque a reta está subindo, certo? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos para todos e até a próxima.